Palavra ao Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Da Assembleia da República, ilustres autoridades jurisdicionais, políticas, académicas, administrativas, queridos colegas e amigos, e já agora permitam-me que saúde muitos dos presentes que estão aqui em visita à Assembleia da República no dia em que há abertura aos cidadãos e aproveitaram da pedagogia desta sessão de lançamento da Enciclopédia da Constituição Portuguesa. Senhora Presidente, é um prazer reencontrá-la. E passa pelo meu pensamento um conjunto de imagens inesquecíveis da jovem estudante, da jovem assistente, cá dentro e lá fora, da sempre amiga, na política, fora da política, no Tribunal Constitucional, fora do Tribunal Constitucional, na relação pessoal. E, portanto, eu aproveito para lhe testemunhar a admiração que sabe que tenho, pessoal e intelectual, a amizade e a ternura, que são antigas. É sempre um prazer encontrá-la. Cada encontro consigo é uma surpresa e é uma descoberta. E eu desejo sempre, exceto o único encontro que não desejo consigo, é aquele que pudéssemos ter em que, ou só os dois, ou mais outros amigos e companheiros de percurso, tivéssemos nos encontrar num tempo e num espaço em que só um pudesse ter sucesso pleno. Esse é o único encontro que verdadeiramente não desejo. Todos os demais são bem-vindos em qualquer sítio e em qualquer momento. Depois queria cumprimentar a editora. É uma injustiça, não se fala nas editoras, e ser-se editora é uma forma de empobrecer alegremente. E, portanto, eu queria saudar a Coidiores por essa tarefa, que é uma tarefa cultural, num tempo difícil, que tem um enorme mérito. Eu sei que o professor Bacelar Gouveia foi dizendo o preço e os descontos, e, portanto, foi aproveitando para vender exemplares, mas, em qualquer caso, não queria deixar de fazer uma referência. Depois, um cumprimento muito especial aos coordenadores. Em primeiro lugar, ao professor Jorge Bacelar Gouveia. Ele recordou, foi aluno, foi orientando de mestrado, foi vítima da arguição de doutoramento já noutra faculdade, na Faculdade de Direito da Universidade Nova, nem a passagem de uma faculdade para a outra permitiu fugir a esse momento alto nas provas académicas com a tradição que há sempre no doutoramento de Direito e que deixa muitas vezes amizades para o resto da vida. E sempre um jurista com a simpatia de ser atento em relação ao mais velho, não deixou, aliás, de o recordar. O facto de eu pertencer à primeira geração de... não sou dos pais da Constituição, que eles são outros, apesar de ter votado tal como eles e ter participado menos do que eles na feitura da Constituição, mas não deixo de citar no prefácio um apontamento na nota prévia deliciosa, que eu acho que é do professor Bacelar Gouveia, embora subscrita pelo professor Pereira Coutinho também. É um dos problemas da co-organização. Diz assim: para aqueles que vaticinavam a morte do direito constitucional, seja pelo desaparecimento dos pais fundadores do texto constitucional, portanto ele está a liquidar sumariamente os nossos amigos, o professor Jorge Miranda, o professor Vital Moreira, o professor Freitas do Amaral, que preventivamente não apareceu a lançar o livro Não Fosse Ser Vitimado. Fui o único que, ao engano, aqui estou realmente nesta fase de desaparecimento da primeira geração. Mas eu testemunho, de facto, que o professor Bacelar Gouveia, mesmo quando estivemos em campos políticos diversos, o que é muito vulgar no mesmo partido a que pertencemos, bom, como sabem, mesmo quando isso aconteceu, faz parte, aliás, do seu ADN. Mesmo quando isso aconteceu, sempre lhe reconheci a sua vocação para o direito, a sua inteligência jurídica e prática, o gosto do ensino, a determinação, a capacidade de luta, o prazer da polémica, a capacidade de trabalho e de produção, a curiosidade insaciável, uma ambição persistente e pluricontinental. E por isso, aliás, achei, e o seu otimismo, o otimismo que o leva a dizer que é por meses a ultrapassagem da crise, ou a ultrapassagem dos limites orçamentais. Achei isso uma coisa notável da parte do professor Bacelar Gouveia. Em qualquer caso,
bem acompanhado nesta tarefa pelo professor Francisco Pereira Coutinho, de outra geração já, é a minha vez de me vingar agora, portanto, de uma geração mais jovem, não menos dinâmica do que a do professor Bacelar Gouveia, e com outra perspectiva, uma ótica mais politológica, não menos jurídica, mas mais politológica. Estão de parabéns por esta obra, estão de parabéns os autores, aqui presentes, vários e amigos. Esta enciclopédia surge depois de comentários e de anotações, mas tem muito de novo, como foi sublinhado. Primeiro, na escolha dos temas. Não são os clássicos temas das Constituições comentadas ou anotadas. Alguns muito inesperados. Falta realmente um memorando de entendimento. É uma lacuna bem recordada pelo professor José João Abrantes, outro bom amigo, antigo amigo e aluno também, e assistente, como ele recordou. Mas há uma abordagem que é científica, mas tem um caráter muito prático e de divulgação. Há uma preocupação de equilíbrio, nem sempre presente nas obras anteriormente editadas. Há uma grande abertura, nomeadamente a visões politológicas ou filosóficas, não apenas jurídicas. Há um esforço grande para fugir do positivismo normativista, que tem dominado outras obras, mesmo quando os autores acham que são justnaturalistas, ou que fogem ao positivismo normativista. E na medida em que é uma obra aberta, o desafio do professor Pereira Coutinho tem a razão de ser. A todo momento é possível acrescentar mais entradas, mais temas, substituir temas que perderam a acuidade. É uma obra plástica, no sentido, e flexível, no sentido da sua capacidade de ajustamento ao futuro. É evidente que é suicida, como eu lhe disse baixinho, o convite ao seu colega de coordenação, porque propor-lhe uma nova obra é ele querer a obra para daqui a 2 ou 3 meses, em várias línguas, editada simultaneamente em vários continentes. Portanto, eu não corria esse risco. Mas esta obra é também um sinal de que Portugal no século XXI é igual a Portugal no século XIX. Nós adoramos a questão constitucional. Adoramos. Percorreu o século XIX, percorreu o século XX e chegou ao século XXI. E para além das diversidades, há continuidades. A Constituição como mito, a Constituição como alibi, a Constituição como arma de arremesso, a Constituição como bandeira e contrabandeira, mas sempre a Constituição como uma referência cívica fundamental e como um fator pedagógico. Indiscutível. Eu que já me sentia muito velho pelas referências várias do professor Bacelar Gouveia, olhei à volta e não vi mais nenhum deputado à Constituinte aqui presente. Pasme-se. E, portanto, sou o único nesta sala, neste momento, que esteve presente nos trabalhos intensos, inesquecíveis da feitura desta Constituição e na votação da Constituição. E, portanto, de repente, além das memórias ligadas com a nossa Presidente da Assembleia da República, vieram memórias da minha passagem aqui por São Bento, em 3 momentos distintos, que correspondem a 3 momentos constitucionais no nosso país. O primeiro momento, particularmente empolgante, o momento da feitura da Constituição. Na boa altura, deve-se fazer uma Constituição com 20 anos. Presumo que seja interessante fazê-la com 40, com 50, com 60, com 70, com 80, mas com 20 anos faz com outro prazer intelectual e com outra dinâmica e energia vital. E nesses anos, 75, 76, quais eram algumas das principais questões objeto de polémica na Constituinte? A primeira foi se devia haver Constituição. A opção entre Constituição e Revolução. Grandes debates houve com o professor Vital Moreira, com o professor Jorge Miranda, nesse participei um bocadinho, porque é que devia haver Constituição e porque é que a Constituição não só devia cumprir uma missão dando substância duradoura à Revolução, mas depois, já agora, travando a Revolução, que era a perspectiva das bancadas que nessa altura defendiam uma posição desse teor. Depois o segundo debate, e assim foi, venceu a teoria, venceu a posição de que a Constituição devia existir, ainda que travando a Revolução. Depois, a segunda questão é primazia aqui a organização económica ou aos direitos fundamentais. Que não era uma questão neutral, era uma questão que tinha a ver com muitos dos debates em curso.
A resposta foi dada, devia haver primazia dos direitos fundamentais sobre a organização económica. Até sistemática, isso mesmo chegou a ser discutido. Terceira questão discutida, se devia haver primazia dos direitos, liberdades e garantias ou dos direitos económicos, sociais e culturais. Longos debates atravessaram a Constituinte e ficou a primazia dos direitos, liberdades e garantias, que o tempo, aliás, veio na clivagem em relação aos direitos económicos e sociais, veio a ultrapassar. E hoje já não há quem não considere que todos os direitos fundamentais têm uma vertente de direito de igualdade e direito de liberdade. E, portanto, o artigo 18 é aplicável não só aos direitos de natureza análoga em sentido estrito, mas a todas as faculdades, a todos os poderes, a todas as realidades, que em qualquer direito fundamental na Constituição, ou Constituição formal ou na Constituição material, realmente tenham essa capacidade de aplicação. Outra questão, qual o regime económico? Devia ser um regime económico de transição para o socialismo, isso na altura era praticamente pacífico. O próprio CDS defendia a adoção de uma sociedade sem classes, embora o meu querido amigo Adelina Mar de Costa me explicava porque todos eram capitalistas, e portanto, sendo todos capitalistas, não havia de facto luta de classes, mas o que é facto é que o debate era depois que socialismo. Se um socialismo mais estatista, se mais autogestionário, se um socialismo misto, se um socialismo com maior componente de liberdade ou maior componente de igualdade, e acabou por ficar uma fórmula mista, que apontava por uma propriedade social, que incluiria a propriedade cooperativa, mais a transição da propriedade estatista, com gestão de coletivos de trabalhadores e de comunidades locais que não eram as autarquias locais, ficando depois um setor público e tendendo o setor privado a ir desaparecendo, ficando como setor subsidiário. Foi isso que ficou na primeira versão da Constituição, e que muito trabalho deu ao professor Lucas Pires e mais tarde a outros professores, a explicar que dava uma Constituição com duas componentes e que uma das componentes estava a encarregar de matar a outra componente ou ultrapassar a outra componente da Constituição. Outro debate interessantíssimo, o posicionamento das Forças Armadas, em função das plataformas de acordo constitucional. Até onde devia ir a tutela dos capitães de Abril. E aqui é devido, uma vez mais, a homenagem ao papel fundamental do movimento dos capitães, movimento das Forças Armadas. Eu não posso não acompanhar a evocação de um deles, recém-desaparecido, que apreciava também de forma muito especial, o deputado Marcos Júnior, coronel Marcos Júnior, mas não há dúvida que esse era um debate instante. Quando a Constituinte arrancou, ainda sob a alçada da primeira plataforma de acordo constitucional, ainda se trabalhou em duas câmaras parlamentares, uma militar e uma civil. Ainda se trabalhou, estava na Comissão de Organização do Poder Político, em que o professor Jorge Miranda aparecia, às vezes nesta sala, todos os dias com novas propostas para a Constituição, mesmo e sobretudo à segunda-feira, quando tinha o compasso de espera do fim de semana, tinha mais tempo para a elaboração intelectual, mas isto para dizer que, como sabem, a solução que foi adotada foi a solução de ser uma democracia com tutela militar transitória. Embora longe da primeira plataforma de acordo constitucional, já de acordo com a segunda plataforma de acordo constitucional. Depois, qual o sistema de governo? E aí, ironicamente, por uma vez, esteve tudo trocado. Porque os normalmente presidencialistas de sempre eram parlamentaristas. E os normalmente parlamentaristas eram presidencialistas militares. Por razões que têm a ver com a Revolução. E, portanto, o compromisso a que se chegou entre esses entusiásticos parlamentaristas, que iam, sobretudo, do centro-esquerda até à direita, e os entusiásticos presidencialistas, que estavam bem à esquerda, bom, foi o semipresidencialismo, ou, no entendimento do Dr. Canetilho e do Dr. Vital Moreira, um parlamentarismo muito mitigado, pelo menos numa certa encarnação. Foi isso, esse compromisso que resultou. Depois, outro grande debate, a imposição de governos maioritários ou a abertura para governos minoritários. Este debate durou até o último minuto. O deputado Souto Maior Cardia ainda aparecia no último minuto dos trabalhos da Comissão
Por exemplo, isso tinha a ver com a exigência ou não da aprovação do programa de governo ou a mera viabilização sem necessidade de aprovação de uma moção de confiança, conjuntamente com o programa de governo. É evidente que acabou por se optar por uma forma que viabilizasse governos minoritários, como na altura conviria à força política que dominava a Assembleia Constituinte e que fazia de charneira entre vários entendimentos do processo em curso. E depois o problema, deve haver monopólio eleitoral partidário ou sua atenuação? Os partidos eram muito fracos, alguns deles, nomeadamente, os menos antigos, e recém-constituídos. Portanto, por autodefesa, com raríssimas exceções, que bem recordamos, das Assembleias de Freguesia, de facto, caminhou-se para, num primeiro momento, para um monopólio eleitoral partidário. Eram os partidos a blindar a Constituição para se defenderem a si próprios no nascimento da democracia. Estes são alguns dos debates múltiplos. Também houve debates sobre o poder local, sobre a autonomia regional dos Açores da Madeira, sobre o processo de revisão da Constituição, sobre a existência de referendo ou não, que foi um debate que apareceu também no final, largamente por influência do Dr. Sá Carneiro. Um referendo da Constituição ou da revisão constitucional. Bom, e esta é a minha primeira memória deste casarão. Um pouco caótico, como imaginam, na altura. Reunia-se onde era possível, sem grandes estruturas de apoio. Funcionava-se em dias certos para votações. Votava-se às horas mais inesperadas do dia ou da noite, em pleno verão de 75, sempre com transistores ligados para saber se um golpe de Estado não tinha liquidado os nossos esforços de elaboração constituinte, golpe ou contra-golpe, e, portanto, assim se fez a Constituição. E embora se fez, e estou feliz por ter votado favoravelmente a Constituição, apesar das reservas que deixei numa declaração de voto a meias com mais 2 deputados do meu partido. A segunda evocação que tenho deste casarão ligado à Constituição é outro momento que é o da primeira revisão constitucional. E eu estava numa posição diferente. Eu era Ministro de Assuntos Parlamentares, que em teoria não devia imiscuir-se no exercício livre da função da Assembleia da República. Mas nós sabemos que uma coisa é a Constituição texto, outra coisa é a Constituição vivida, voltarei a isso adiante. E, portanto, como imaginarão, no meu gabinete se deram alguns dos grandes debates sobre o desaparecimento do Conselho da Revolução. E com a boa vontade eterna do deputado Manuel Alegre, que vinha ao grupo parlamentar do PS, até ser possível obter, a tantas horas da noite, a passagem da extinção do Conselho da Revolução, e com a colaboração sempre inexcedível do deputado Francisco Sousa Tavares, que dormitava e depois acordava, e depois dormitava e depois acordava, e estava sempre atento àquilo que era negociado nesse particular. Digamos que só faltou essas negociações, precisamente a composição do Tribunal Constitucional. Teve que ser ajustada na residência do Primeiro-Ministro. Bom, numa reunião de última hora entre os líderes dos principais partidos parlamentares. Com grande pena para o professor Jorge Miranda, que com isso encontrou fundamento para nunca ser membro do Tribunal Constitucional, como recordaremos. Bom, o que é facto é que também aí houve grandes debates. O fim do período transitório, sim ou não? O fim da tutela militar, o novo regime das Forças Armadas, o controle da constitucionalidade, nomeadamente a consagração do Tribunal Constitucional num sistema misto, a mudança de regime económico, foi um ponto muito polémico e que ficou pendente em larga medida, há o acolhimento de novas gerações de direitos fundamentais, já despontava uma nova geração de direitos fundamentais, e o papel do referendo. Bom, a terceira recordação que guardo é de 96-97, numa outra posição de líder de um partido político, que, portanto, ainda menos ligação deveria ter com o processo de revisão constitucional, mas que acompanhou com especial enlevo, e às vezes mesmo com a escrita mesmo de preceitos que vieram a ser adotados, aquilo que depois, formalmente, em boa hora, foi adotado ou foi formalizado com um acordo entre grupos parlamentares, na presença dos líderes dos partidos, e com alguma polémica permitiu consagração de mais direitos, de mais referendo, a vexata questio do referendo da regionalização, a ampliação da autonomia insular,
alguma desestatização económica e social, a abertura quanto aos sistemas eleitorais, presidencial para imigrantes, parlamentar e autárquico e sistema de governo autárquico para leis de valor reforçado, o que desatualizou a dissertação de doutoramento do professor Blanco Moraes, que estava precisamente a trabalhar noutro conceito de lei orgânica na altura, o que foi fatal como destino. Não foi, devido ao mérito científico do professor Blanco Moraes, bem entender. A minha visão global destes 3 momentos é a seguinte: tenho muitas saudades do período heroico e doutrinário de 75 e 76. Tenho algumas saudades da passagem do doutrinário para o ideológico e estratégico em 82. E tenho uma recordação feliz da tentativa frustrada de abertura para a reforma do sistema político fora da Constituição, que não conheceu sucesso nenhum. Pensando-se que se pouparia uma negociação global sobre a revisão constitucional através de leis de 2/3 sobre as matérias consideradas. Não teve sucesso. E hoje? Bom, hoje a Constituição continua no centro dos debates, como aliás recordam os autores, os coordenadores desta obra. A propósito das decisões do Tribunal Constitucional, a propósito de propostas sobre o novo Estatuto Presidencial, ou sobre a organização do poder político, ou da parte daqueles que têm, recordo em particular um amigo e companheiro da longa data, que tem como ponto central da sua afirmação teórica ou doutrinária a revisão total da Constituição. Refiro-me naturalmente ao Presidente do Governo Regional da Madeira. Bom, hoje, depois de décadas de ensino e de prática, talvez fruto da velhice, de facto, certamente, de estar a caminhar para o desaparecimento da geração dos pais fundadores, eu tenho uma perspectiva que eu chamo mais realista. Que a Constituição é um texto muito importante como referência e limite extremo, mas que é cada vez mais importante a Constituição vivida. Os estilos do Presidente da República são muito mais importantes do que o Estatuto Constitucional do Presidente da República. A vontade partidária é muito mais importante do que a abertura para novos sistemas eleitorais. A leitura dos órgãos de controle é muito mais importante do que o texto ou as normas em si mesmas. E, portanto, quando se fala da nova Constituição, da revisão da Constituição, que é uma ideia nossa desde o século XIX, mais radical ou menos radical, eu pergunto se não se deveria falar da capacidade dos protagonistas quererem e saberem dar vidas novas a antigos textos e de governarem ou oporem-se melhor e com soluções infralegais, infraconstitucionais mais ajustadas. É evidente que a Constituição tem sempre coisas para rever. E há matérias a rever. Dizem, aliás, os próprios coordenadores da Constituição, e um deles é insuspeito, porque hoje é talvez o maior defensor do Tribunal Constitucional. Bom, mas não culpemos a Constituição por uma eleição que fazemos e de que nos arrependemos daí a uns meses ou a uns anos. Não culpemos a Constituição por dificuldades de renovação dos partidos ou dos parceiros económicos e sociais, nem por medidas políticas ou legislativas insuficientes, tardias ou injustas. A Constituição tem as suas culpas e tem os seus méritos. A meu ver, tem mais méritos do que culpas. Mas, em muitos casos, as culpas são bem mais benignas do que as culpas daqueles que passam a vida a tirar-lhe pedras. Da mesma forma que os méritos também não são tão intocáveis quanto os sublinhados por aqueles que incensam a Constituição, depois de, na revisão constitucional imediatamente anterior, se terem queixado da sua descaracterização, do seu esvaziamento, quase do seu assassinato. Bom, esta enciclopédia pode ajudar a que se encontre o meio termo. O meio termo entre o fundamentalismo da louva-minha da Constituição, que eu, aliás, votei sem angústia, e o fundamentalismo da diabolização da Constituição, que é uma das características das últimas décadas da democracia portuguesa. O 25 de Abril, que hoje celebramos, fez-se para a abertura de caminhos para a democracia, para a política, para a económica e para a social. Embora a política é mais fácil de concretizar do que a económica e social, como temos visto. E a democracia, por natureza, não é terra de fundamentalismos.
esta obra, como esta sessão, como o ambiente que a rodeia, são tudo menos fundamentalistas. Mostram que a Constituição teve um papel fundamental na democracia portuguesa, nas democracias dos Estados lusófonos, nas democracias de Estados não lusófonos, como algumas democracias da Europa Central e de Leste, nomeadamente no sistema de governo e noutras matérias assim, mas também revela o seguinte, revela que está na moderação, no equilíbrio, na rejeição dos fundamentalismos, a pedra-toque da democracia. E regressa onde comecei, que é a Sra. Presidente da Assembleia da República. Porque eu penso que ela consegue essa quadratura do círculo, passe a alusão a um espaço de diálogo que muito acompanhamos e que prezamos em várias circunstâncias de tempo e de espaço. A Sra. Presidente, por natureza, faz uma simbiose entre a teoria e a prática. Entre o seu posicionamento doutrinário e ideológico e a sua inserção partidária, coisas não necessariamente coincidentes. Entre as duas coisas e o papel de Presidente da Assembleia da República, num espírito de moderação e de equilíbrio, que é uma vitória de abril. E nessa medida, ao cumprimentá-lo e ao cumprimentar na sua pessoa todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, estou a cumprimentar a democracia e estou a rever-me com 20 e poucos anos a votar a Constituição, não esperando, de facto, 40 anos depois, praticamente, estar aqui com gerações consecutivas de constitucionalistas a darem vida à mesma Constituição. Muito obrigado.